Bom dia a todos, meu nome é Márcio Caetano, eu sou editor do jornal Nosso Bairro, aqui em Brasília. É um jornal local, né, que trata de temas de utilidade para a comunidade. Nós estamos há 5 anos aqui no Distrito Federal levando informação. E hoje nós vamos trazer uma entrevista muito especial para o jornal e para as pessoas que vão assistir esse jornal, vão assistir essa entrevista, que é a doutora Solange Mata Machado, né? A doutora Solange é pós-doutora em Neurociências e Inovação pela UFMG, doutora e mestre em Inovação e Competitividade pela Fundação Getúlio Vargas, possui diversas especializações em outras áreas do conhecimento, inclusive estudou em diversos países, China, Japão, Israel, Estados Unidos, enfim, é uma grande especialista que vem aqui hoje nos prestigiar com essa entrevista. Doutora Solange também ela é uma especialista em mundo VUCA. Mundo VUCA é aquele mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, né, que a gente vive hoje. É um mundo onde o estresse em altos níveis pode limitar a capacidade de inovação, fazendo com que as pessoas ali se mantenham naquele mindset fixo, em vez de evoluir para o mindset crescente, do crescimento. É uma terra onde a fixação em conceitos do passado podem comprometer o futuro, e um ambiente onde os cisnes negros são imprevisíveis. Calma, gente. É por isso que a gente convidou agora a doutora Solange para falar um pouco de tudo isso para nós aqui nessa live. Bom dia, doutora Solange. Muito obrigado por aceitar nosso convite. É uma alegria imensa tê-la aqui no nosso canal. Bom dia, Márcio. A alegria é minha de estar aqui dia 1º de maio, dia de trabalho, para falar de assuntos que é a minha paixão. Então, eu estou super feliz de compartilhar e de falar de mundo VUCA, né? Legal, isso é muito bom. Doutora Solange, é o nosso segundo contato essa semana, eu me sinto um privilegiado por isso, tá? A senhora participou do Fórum Urbanidade, do qual a editora Nosso Bairro, que produz o jornal Nosso Bairro, ela também foi co-realizadora desse evento, onde a senhora falou aí sobre o futuro das cidades no pós-pandemia, né? Com temas variados relacionados à neurociência, comportamento, etc. Inclusive, o pessoal que assistiu esse live, a gente teve uma boa aceitação desse live, desse webinar. Eles nos criticaram porque a senhora teve pouco tempo para falar. Então, um dos motivos que a gente trouxe hoje a senhora aqui também é para falar sobre, estender um pouco aquele bate-papo que a gente estava falando sobre cidades, mas agora para a gente tocar em alguns pontos específicos. Okay. Bom, inicialmente eu gostaria de começar pela questão do cerne, né? O que é a neurociência? Onde que ela é aplicada e como isso impacta a vida das pessoas, das empresas, dos negócios? Me fala um pouquinho sobre isso, por gentileza. Então, Márcio, neurociências, na verdade, é um estudo que tem vários campos que se interagem. Mas, na verdade, esse grande avanço que a neurociência teve foi acompanhando o advento da tecnologia. Não que a gente não estudasse o cérebro, mas a tecnologia hoje nos permite estudar um cérebro pensando. Porque até então, até o século passado, a gente estudava o cérebro, mas de pessoas mortas, de animais, e mesmo quase todas as experiências que eram feitas com animais que têm um percentual de similaridade com o nosso cérebro. Então, hoje, com as tecnologias exponenciais, a gente é capaz de uma ressonância magnética funcional, um ultrassom, um eletroencefalograma, a gente consegue mapear o cérebro pensando. E isso tem trazido para a gente descobertas incríveis, porque você começa a entender como é que o cérebro pensa, e olha, nós estamos na pontinha de um iceberg, porque hoje ainda começam a ter grandes questionamentos, por exemplo. A segunda pergunta mais feita dentro das ciências, de uma maneira geral, é o que é consciência. Então, e isso está ligado com a neurociência, porque o que na verdade é a consciência? Aonde que ela está? Então, a neurociência hoje traz
já várias informações de áreas diferentes do cérebro, como é que elas são impactadas, como é que é a nossa percepção, como é que os estímulos são captados, em que áreas eles são captados, como é que a gente processa e cria memórias de curto e longo prazo. E isso tudo, à medida que a gente vai desvendando, a gente vai entendendo o impacto disso, tanto na nossa vida como ser humano, como no impacto que isso vai trazer para os negócios daqui para frente. Então, a neurociência hoje, infelizmente, é muito pouco conhecida, tanto na área profissional e principalmente na área de educação. Então, hoje a gente tem muita informação já de como é que o cérebro absorve cognitivamente a informação e que a gente vê que esses modelos das escolas, que é um modelo do século XIX, não tem nada a ver com o aprendizado que a gente tem. E mesmo porque a evolução tecnológica, hoje a gente está vendo aceleração da tecnologia, tudo que a gente aprende, provavelmente em 4, 5 anos, ele já está defasado. E nós olhamos para as nossas escolas, as nossas universidades, e a gente tem esse questionamento que é: por que hoje as escolas e os professores não aplicam conhecimentos que a gente já tem da neurociência e que são fundamentais para a gente acelerar o processo de aprendizado em qualquer nível? Então, a neurociência hoje está vindo como um grande elemento transformador do nosso autoconhecimento, do nosso conhecimento e apropriação da própria comunidade e sociedade, e uma transformação profunda dos negócios para onde a gente está caminhando. Falar em negócios, a senhora, a sua especialização, seu pós-doutorado foi em inovação e neurociência. Isso. Acredito muito por conta da questão do empreendedorismo, da inovação. Qual que é a relação entre neurociência, empreendedorismo e inovação? Então, o que eu estudei no meu pós-doutorado? Eu aprofundei o conhecimento de neurociência para entender um pouco mais o cérebro, para decompor um conceito que foi criado em Stanford por uma professora chamada Carol Dweck, que estuda há mais de 30 anos como é que alunos de graduação aprendem. E ela falou o seguinte: olha, tem alunos de graduação que têm um mindset. Deixa eu traduzir o que é o mindset. Mindset são todas as memórias e crenças que nós desenvolvemos ao longo da vida. Então, que vêm sendo criadas ao longo da nossa vida e armazenadas na nossa memória de longo prazo. Só que a grande maioria dessas crenças, elas são inconscientes, a gente não sabe que sabe. E essa doutora, que chama Carol Dweck, ao examinar a capacidade de aprendizado de alguns alunos, ela notou que tem alguns alunos que têm muita resistência em transformar essas memórias e crenças que são conscientes e inconscientes em novos aprendizados. Porque isso requer esforço, disciplina. Para você formar novas memórias e crenças, você precisa de repetição e precisa, principalmente, ativar um sistema neurológico chamado sistema de atenção, que é um sistema basicamente químico, hormonal no nosso cérebro. Você precisa de atenção. E isso vai requerer muita persistência, disciplina e repetição. Mas tem gente, e os alunos demonstraram, que tem essa capacidade. E ela, então, denominou esses alunos, nesse espectro, de mindset de crescimento. Então, o que ela falou? A gente tem, e qualquer ser humano tem, esse espectro de mindset fixo e o mindset de crescimento. Nós temos os dois. O que a gente precisa começar a descobrir e se auto-questionar é quando que o meu mindset fixo é preponderante e quando o meu mindset de crescimento ele é presente. E entender se eu sou mais aberto ou mais disponível, mais disposto
a me transformar continuamente, porque a gente sabe que isso hoje, pela neuroplasticidade, é possível da gente aprender até o último dia da nossa vida, ou se a gente é preponderantemente, potencialmente um mindset fixo, resistente, sempre pensando que eu já sei, que eu não preciso mudar, que está tudo ótimo, enquanto o mundo está se acelerando numa transformação contínua que vai nos obrigar a ter mindset crescimento. Nesse ponto que a senhora colocou aí, tem a ver com aquele questionamento que a senhora fez, inclusive, no fórum. Como pensar o futuro se estamos presos ao passado? Ou seja, que a gente deve questionar o passado para caminhar para o futuro. É essa relação do mindset fixo e o mindset crescimento? Exatamente isso. Quando você tem esse mindset mais de crescimento, toda vez que você está trazendo ou pensando ou buscando algo novo, você tem de se questionar para começar a fazer o que a gente chama em neurociência de metacognição. É um questionamento contínuo que a gente faz sobre os nossos próprios pensamentos para a gente não ficar preso a pensamentos que vêm lá da nossa memória de longo prazo, que eu aprendi no passado. Então, esse questionamento, por quê, Márcio? Hoje a gente sabe que o circuito neuronal que a gente usa para pensar o futuro é o mesmo circuito neural ou neuronal que a gente trabalha com o passado. Então, os dois se intercalam. Então, é muito fácil você trabalhar nos mesmos circuitos. E toda vez que a gente está trabalhando inovação, a gente tem que trazer o futuro, antecipando esse futuro, porque esse futuro está chegando muito rápido e as empresas não estão tendo tempo de se reinventarem na velocidade suficiente. Então, um dos exercícios que a gente trabalha dentro das organizações é a antecipação de futuro. E quando a gente faz esse exercício, é super interessante, porque a gente projeta para daqui a 10, 15, 20 anos, mas as pessoas não se desligam das memórias e os artefatos, conhecimentos e fatos do presente. Então, é muito comum, por exemplo, se você pensar, como é que será a moradia do futuro? A moradia continua tendo geladeira, fogão, cozinha. Todos os artefatos presentes no nosso dia são projetados no futuro. O que a gente consegue fazer é trazer uma tecnologia para melhorar aquele artefato que existe, mas o presente é levado para o futuro. Então, a gente tem essa dificuldade, por isso que quando a gente está trabalhando, principalmente nessa coisa da antecipação do futuro, a metacognição é super importante desse questionamento. Será que isso vai existir no futuro? Será que o próprio contexto não vai criar soluções ou nos levar para necessidades diferentes? Será que o meu habitat, a minha casa, a maneira com que eu vivo não vai mudar com tanta tecnologia nova ou mudança que está acontecendo? Então, esses questionamentos, se a gente tem um time muito homogêneo, ou se a gente tem um mindset fixo muito de resistência e apego àquilo que a gente sabe, a gente cria resistências de criar um futuro totalmente diferente. Mindset fixo e nível de estresse elevado, o que isso resulta na capacidade de inovação, doutora Solange? Então, quando a gente começa a entender o cérebro, essas nossas memórias, elas estão no nosso inconsciente. O nosso inconsciente, ele guarda numa área primitiva do nosso cérebro. E essa área primitiva do nosso cérebro é a mesma área que é acionada quando eu estou me sentindo ameaçado. Então, é ligado ao sistema de ameaça. Na verdade, eu tenho um sistema de ameaça e um sistema de recompensa no cérebro. E isso tudo é químico. Na hora que eu recebo estímulos externos, que possam, esses estímulos em questão de frações de milésimos de segundos,
essa informação é comparada com aquilo que já existe, guardado no nosso cérebro, eu ativo sistemas de sobrevivência ou de ameaça, e ele não chega a acionar os sistemas conscientes aonde a gente consegue processar novos conhecimentos. Então, quando eu recebo estímulos ligados à sobrevivência, eu ativo um sistema que existe na minha área inconsciente, que é um sistema de ou fugir ou lutar, que a gente conhece que é o fight or flight, nos Estados Unidos, é um termo americano, e ele ativa as memórias que vêm do passado. Então, eu não tenho condição de ativar as memórias que são processadas conscientemente, que é onde mora a minha criatividade, que está nessa área frontal. Então, o que eu faço? Eu ativo no estresse, e o estresse ativa principalmente essas áreas primitivas do nosso cérebro, eu deixo de ter capacidade criativa, porque eu estou processando informações daqui para baixo e não processando informações na minha área cortical, que é a área que me difere dos animais. Então, doutora Solange, como é que a gente trabalha essa questão do nível de estresse hoje no mundo hiperconectado? A gente dorme com o telefone na mão e acorda, a primeira coisa que a gente pega é ele para saber informações, notícias, enfim. A primeira coisa é não dormir com o telefone, nem levantar com o telefone. Hoje a gente sabe que processos nessa área que ativa o sistema de sobrevivência, Márcio, a gente tem o sistema, que é uma parte do nosso sistema nervoso que é ativado, que é o sistema nervoso autônomo, que ativa o fight or flight. E esse sistema autônomo, nervoso autônomo, ele tem dois braços, o simpático e o parasimpático. Quando a gente está em sobrevivência e em estresse, é o simpático que está ligado, ele é o nosso acelerador. E quando ele liga, ele ativa uma série de químicas no nosso corpo, e essas químicas, elas são oriundas de processos de milhões de anos de evolução. Ela manda sinal através do sistema nervoso para nossas glândulas suprarrenais para produzirem outra química chamada cortisol. Esse cortisol, quando acionado, ele praticamente manda informações para todas as áreas do corpo, falando: para de pensar, para de digerir, porque eu preciso de energia nas áreas periféricas do meu corpo, porque eu tenho que fugir. Porque era isso que acontecia milhões de anos atrás na savana africana, quando eu via a iminência de um surgimento de um leão que pudesse me atacar. E hoje, quando eu entro em estresse, o processo é igual. Se eu não ativar o outro braço do sistema nervoso autonômico, que é o parasimpático, que é o desacelerador, eu estou com esse meu simpático ligado. E o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele demora muito tempo para sair do nosso organismo. Enquanto ele estiver no nosso organismo, eu estou enfraquecendo as áreas que são áreas vitais, principalmente a imunológica. Então, quando eu ligo o sistema parasimpático, que é o meu desacelerador, eu vou ativar áreas que vão me ajudar a equilibrar o simpático para que eu volte ao equilíbrio. Na savana africana, isso acontecia normalmente, porque passava o perigo, eu provavelmente descia da árvore, entrava na minha rotina, mas hoje, se eu continuo ligado no celular, acompanhando, assistindo televisão, estou dentro de casa, preocupado, este cortisol continua dentro do meu organismo quase que 24 horas. E isso está deteriorando capacidade fisiológica, emocional, mental e espiritual. Então, como é que eu trabalho com o meu sistema parasimpático? O ano passado eu fui me especializar
no Instituto de Neurociência chamado HeartMath, que é especialista na condução de como é que a gente ativa o sistema parasimpático. E hoje a gente sabe que só pela respiração, você ter um controle respiratório, que é você respirar em 10 segundos, 5 inspirações para 5 tempos de inspiração e 5 tempos de expiração contínuo durante 3 minutos, já vai equilibrando o seu nível diminuindo o nível de cortisol, para você entrar em algo que a gente chama de coerência, que é quando os nossos sistemas começam a ser equilibrados. Por isso que, por exemplo, o mindfulness, a meditação, ela está se tornando essencial e está entrando nas organizações, porque o princípio por trás do mindfulness é a coerência cardíaca. Porque, olha bem, Márcio, o que se descobriu há 20 anos e que pouca gente, principalmente as indústrias, os negócios sabem? Não é o nosso cérebro que manda no nosso corpo, é o nosso coração. Uhum. Então, o nosso coração, ele passa pelo nosso coração o sistema parasimpático, que é o nervo vago. E ele manda muito mais informação para o cérebro do que o cérebro envia para o nosso coração. Com essa respiração controlada, pausada, eu estou enviando para o cérebro uma mensagem. Olha, desativa o sistema aí de sobrevivência, porque está tudo tranquilo. E aí eu diminuo a produção de cortisol e volto a produzir os hormônios que são os hormônios de recompensa, que são as dopaminas, as serotoninas, que ativam bem-estar, sobrevivência, sistema imunológico, todo o nosso sistema, e eu aumento a capacidade de criar sistemas em ressonância no nosso corpo. Legal, muito bom. Mudando um pouquinho de assunto, doutora Solange, em 2017, eu li um artigo, aliás, eu li o seu artigo que a senhora escreveu em 2017, sobre o mundo VUCA, né? Naquela época, poucas pessoas sabiam, hoje também poucas pessoas sabem o que é o mundo VUCA, a não ser aqueles que estão no mundo corporativo. Eu queria que a senhora falasse rapidamente o que é esse mundo VUCA. Ok. Mundo VUCA, na verdade, é um conceito antigo. Uhum. O mundo antes de 89, que foi a queda do Muro de Berlim, ele era um mundo bipolar, duas potências, Estados Unidos e Rússia. Com a queda do Muro de Berlim em 89 e logo na sequência, na década de 90, a desmaterialização da Rússia, o mundo saiu da bipolaridade e começou a se tornar multipolar. E a escola do exército americano, acostumada a definir estratégias num mundo bipolar, precisou começar a criar conceitos para entender como é que funcionava esse mundo multipolar. E ela criou, então, o entendimento do mundo, que começou a surgir a partir do início da década de 90, como um mundo VUCA, ou seja, um mundo no qual eu tenho uma grande volatilidade, um grande aumento de incerteza, uma grande interação de forças e de fatores que se interagem cada vez mais intensamente pela conectividade e que a gente não sabe mais aonde que está a causa e aonde que está o efeito, e as situações de ambiguidade. Eu não tenho mais clareza de para onde a gente vai. Então, quando a gente está falando de volatilidade e incerteza, eu até consigo entender a situação. O que fica cada vez mais difícil é quando a gente muda para o mundo complexo e o ambíguo. Porque na volatilidade e na incerteza, eu já vivia em algum grau a partir do século passado. E que hoje está se acelerando.
Uhum. Então, tanto a volatilidade quanto a incerteza, hoje nós estamos vivendo uma intensidade de incerteza, porque ninguém sabe quando o coronavírus ou a quarentena vai acabar, ou quando vai ter uma vacina, né, que realmente termina esse nosso medo da morte pelo coronavírus, é quando essa incerteza acaba. Então, hoje a gente está vivendo tanto uma volatilidade quanto uma incerteza muito grande. Uhum. Mas o que realmente preocupa é a complexidade disso no mundo e o impacto que isso está trazendo, porque nós estamos num mundo totalmente ambíguo. Eu não tenho mais clareza de para onde vão caminhar a educação, os negócios, qual é o impacto do desemprego que poderá surgir, qual é a reinvenção dos negócios, os negócios mudam ou não para o mundo virtual, o que acontece hoje com os negócios que estão físicos. Então, quando a gente entra nesse mundo VUCA, o questionamento tem que ser constante e intenso, porque o que a gente tinha no mundo passado era a previsibilidade. E no mundo VUCA, a gente vive com a imprevisibilidade contínua. E imprevisível também são os cisnes negros. Eu queria que a senhora falasse um pouco o que é esse conceito, essa teoria dos cisnes negros, e se hoje nós estamos vivendo o cisne negro do século XXI com o coronavírus. O Cisne Negro é uma história super interessante, porque ele é de um escritor, um cara muito interessante de Israel, chamado Nassim Taleb. Ele escreveu esse livro no começo da virada de 2000. Nassim Taleb não sabia que existia um cara cultíssimo, não sabia que existiam cisne negros. Então, ele só toma conhecimento de cisne negro quando ele vai à Austrália, faz uma viagem e ele vê pela primeira vez um cisne negro. E ele cai na real de o quanto que a nossa cognição é limitada. Uhum. E o quanto que nossa cognição lê o contexto onde a gente vê em cima da previsibilidade daquilo que está guardado na nossa memória. E aí ele começa a trazer o contexto que, neste mundo VUCA, a gente só consegue entender coisas imprevisíveis, que são os cisnes negros, principalmente aquilo que vem como uma consequência de cataclismas da natureza, coisas que a gente não sabe que irão acontecer quando a gente olha pelo retrovisor. Então, essa limitação do cisne negro por exemplo, o 11 de setembro. Hoje, você dá várias causas do cisne negro, mas olhando pelo retrovisor. Mas a imprevisibilidade dele era muito grande de acontecer, porque o nosso contexto cognitivo tem muita dificuldade pelos filtros que a nossa memória tem de ler essas possibilidades que podem vir daqui para frente, são crescentes pelos próprios 4 elementos do mundo VUCA, de acontecerem daqui para frente. E uma das coisas que a gente viu, por exemplo, uma inteligência artificial hoje, ela pode nos ajudar a dar indícios desses cisnes negros, ou seja, são coisas que são imprevisíveis, decorrente de inúmeros fatores da natureza e dessa nossa condição de conectividade, de mobilidade intensa e de consequências de destruição da própria natureza que tem sido feita pelo ser humano nesse último século. Então, todos esses fatores estão aumentando a imprevisibilidade e criando esses cisnes negros, como foi o vulcão que explodiu lá na Islândia, como são os cataclismas, que são os tsunamis, esse elemento hoje da pandemia, tudo isso são cisnes negros que a gente está vendo acontecer cada vez com mais intensidade. Legal, doutora Solange. Eu sei que a senhora está com um tempo muito curto, tá? Eu quero
passar só para uma parte final aí, para falar um pouquinho de comportamento, principalmente nesse momento de pandemia, né? Hoje, grande parte dos empresários, eu sei que a senhora tem uma dedicação muito boa no meio corporativo, inclusive é consultora e parte de conselho de diversas empresas, e trabalha muito na parte de aconselhamento desses gestores hoje aqui no mercado. Como é que os empresários hoje que estão sendo impactados diretamente por essa pandemia devem refletir e pensar, avaliar como sair desse período? Porque a inovação está travada, né? O estresse, o nível de estresse está altíssimo, capital zero. Por onde ele deve começar? Primeiro, eu acho que a mensagem é autoconhecimento. Uhum. Né? Então, é um questionamento interno de o quanto que o estresse está me impedindo de olhar para frente e ver outras oportunidades. Então, isso é algo que o empresário tem que começar a fazer. Hoje, por exemplo, eu trabalho com o próprio HeartMath, tem metodologias que ajudam as pessoas e em 6 semanas a gente consegue equilibrar o nível cognitivo desses executivos para eles voltarem a ter capacidade de usar potencial criativo para começar a enxergar oportunidades. Uhum. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender que agora a gente tem 2 tipos de desafios. O primeiro desafio é aqui e agora. O aqui e agora é, se eu tenho um negócio, eu tenho que olhar para a minha liquidez. Então, eu tenho que ver o que eu tenho que fazer e trazer pessoas para me ajudar que conheçam muito bem o negócio. Agora é mindset fixo, é experiência. Aquilo que eu tenho é expertise para o aqui e agora. Mas, se eu não antecipar e começar a pensar no futuro, que daqui a 3, 6 meses isso pode ter acabado e que eu tenho muito pouco tempo para me reinventar, repensar e enxergar oportunidades, e só usar o mesmo time ou ficar muito preso no aqui e agora, achando que tudo vai voltar ao normal, eu vou perder grandes oportunidades e corro o risco de ficar obsoleto. Então, o que eu tenho aconselhado é forme um time de pessoas que tenham capacidades de antecipar, de serem mais criativas, de terem um contexto cognitivo mais ampliado, de novas tecnologias, novas possibilidades, para me ajudar a pensar qual é o novo caminho, o que eu posso estudar daqui para frente. Talvez fazer parcerias, talvez conversar com outros negócios, estudar a minha cadeia de logística, de distribuição, para ver se eu posso montar coisas diferentes para pensar o futuro. Mas tudo começa no autoconhecimento e a minha recuperação do meu equilíbrio. Inclusive, os hábitos de consumo também, com essa pandemia, tendem a mudar, né? Cada vez Com mais a gente está certeza. conectado, cada vez mais a gente está né, no mundo e-commerce, né? Então, isso pode ser uma oportunidade também para esses empreendedores, né? É óbvio, né? Mas é o caminho, né? Não, eu diria que o e-commerce veio e já vinha numa tendência, Sim, né? sim. E agora acelerou, em um mês se acelerou profundamente, mas eu acho que o processo é mais profundo do que isso. Ah, Porque dentro de casa, eu pelo menos falo por mim, o questionamento que eu fiz comigo com relação à roupa, a consumo, a uso de produtos de limpeza, né? sim. Tudo aquilo que a gente consumia intensamente dentro de casa e que num processo desse a revisão é profunda, porque o quanto que eu preciso para realmente ter uma vida equilibrada. E eu Sim. acho que é essa reflexão que cada um de nós tem que fazer, porque cada vez que eu estou consumindo, eu estou matando a natureza lá do lado de fora. E Uhum. essa natureza lá do lado de fora, ela está reagindo, criando principalmente como resposta cisne negros, que vai Uhum. chegar num ponto que eu provavelmente não terei nem mais condição fisiológica, imunológica de combater
aquilo que eu mesmo fui causador. Então, eu acho que esse momento da pandemia é um momento extremamente profícuo e profundo para essa reflexão de consumo, para a gente aumentar o quanto que a gente consome de coisas desnecessárias, porque eu me acostumei a viver num ambiente de vaidade e de emoção, de supérfluo, que não são condizentes com uma necessidade real, que é, eu preciso realmente disso para continuar produzindo, trabalhando, colaborando, criando coisas novas e, principalmente, construindo um ambiente de trabalho que seja equilibrado comigo como ser humano e com a natureza para manutenção e prolongamento da vida aqui no nosso planeta. Por fim, tá? Prometo a última. Assim, da mesma forma que os empreendedores estão passando por problemas, as famílias também estão passando por problemas, inclusive com as crianças dentro de casa. Eu queria que a senhora fizesse só um apanhado final aí sobre essa questão dos hábitos dentro de casa, o que muda na relação entre as pessoas. Eu vou te dar um exemplo. Ontem minha filha falou para mim que estava deprimida, minha filha de 8 anos, falou que estava deprimida porque não saía mais para fora, né, para a rua, que ela queria ir para a rua. E como é que fica essa relação, principalmente das crianças, e a educação? Como é que ela vai? Ela vai ser transformada? Ela está sendo transformada? Primeiro, eu acredito profundamente que nós vamos ter uma educação bem impactada por esse processo. Mesmo porque o mundo de trabalho obrigou pais e mães a estarem mais fora do que dentro de casa e delegou a educação para as escolas, que é totalmente errado. Porque a formação dos nossos filhos, até 6, 7 anos de idade, é a base de um processo consciente de formação de crenças que vão moldar crianças para o resto da vida. É a base das nossas memórias, das nossas crenças. E quando a gente delega isso para as escolas, a gente está criando processos que podem ser perniciosos e podem denegrir comportamentos, trazer comportamentos que eu não reconheço dentro dos meus filhos. Então, a pandemia está nos trazendo uma grande oportunidade de estarmos perto e podermos passar comportamentos que podem ser extremamente benéficos para os nossos filhos. E uma das coisas que eu acho que eu vejo na educação é que a gente tem um modelo de educação que veio da Revolução Industrial, que era um modelo baseado em conhecimentos fixos que tinham de ser massificados para você preparar pessoas para entrarem nas indústrias. Quando a gente está falando no século XXI, no mundo VUCA, esses conhecimentos massificados, eles não serão mais utilizados. O que realmente eu vou precisar passar e ensinar para as crianças daqui para frente é serem resolvedores de problema e usarem essa capacidade criativa que nós temos e é inerente a cada ser humano. E que à medida que nós vamos educando nossos filhos, nós vamos deseducando-os a usarem a nossa capacidade criativa e de serem solucionadores de problema. Quando eu estou dentro de casa com meus filhos, é uma grande oportunidade de começar em casa a ensiná-los a resolver problemas. Então, por exemplo, se você tem que ter 1 hora para você trabalhar, comece a usar esse tempo dentro de casa para dividir tarefas, para chamar os filhos para como é que você resolve o problema da divisão de espaço, como é que você resolve a divisão de tempo. Então, é uma excelente oportunidade para a gente começar a ensinar e a educar os nossos filhos com capacidades que vão acompanhá-los no século XXI, que é exatamente essa capacidade de resolver problemas, usar a criatividade e
usar o desenvolvimento do mindset de crescimento. Se Uhum. ele não sabe cozinhar e ele tem interesse, usa o mindset de crescimento e faça com que ele aprenda a fazer um bolo, faça com que ele aprenda a fazer uma limpeza. Isso tudo são capacidades que eu chamo de capacidades moldáveis, que ele vai entrar numa indústria de alimento, uma indústria de vestuário, uma indústria de habitação, e isso vai ser uma capacidade que vai levar para qualquer tipo de novo negócio que ele vai. E isso ele está aprendendo dentro de casa. Então, esse momento é um momento extremamente profícuo para pais e mães aprenderem a educar os filhos, estarem mais perto e passarem capacidades e competências que eles irão levar para o resto da vida. É isso, doutora Solange. Olha, Que estouramos um pouquinho o ótimo, tempo, ainda está em tempo de senhora ir para outra reunião. Muito obrigado, ótimo. viu? Mais uma vez, foi um prazer imenso. A senhora realmente traduz a neurociência para palavras simples que a gente entende, que a gente consegue assimilar para a nossa vida e para Que o nosso legal. dia a dia. Muito obrigado mesmo. Tá bom? Obrigada a você, Márcio. Até breve. Até Tchau. mais. Tchau, tchau, doutora Tchau. Solange.